Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um aquecimento Oscar 2018. Tá chegando o dia, os filmes estão acabando. Estou conseguindo vencer minha maratona de filmes que estão sendo indicados ao Oscar. Se você ainda não viu os outros vídeos que eu fiz aqui no canal sobre os principais filmes do Oscar, vou deixar aqui o card para que você possa ver, e vou deixar aqui também um link para que você possa acompanhar todos os outros filmes que eu estou discutindo aqui dentro do canal, tá certo? Aproveita logo, se inscreve no canal, dá aquele like maroto se você gostar do vídeo. Se você não gostar também não tem problema nenhum, mas acima de tudo deixe seu comentário, porque eu quero saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando dos filmes do Oscar, o que vocês estão achando do vídeo. Eu sei que tá meio improvisado por conta que minha câmera quebrou, já falei aqui, mas nós estamos fazendo de tudo para fazer um vídeo legal para você, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre The Post, A Guerra Secreta, que é o filme que foi indicar. É um filme que todo mundo estava esperando que levasse grandes indicações ao Oscar, mas ele acabou levando apenas 2 indicações, a de melhor filme e de melhor atriz para Meryl Streep. E isso muito bem justificável, mas isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. O filme é dirigido por Steven Spielberg, que fez de tudo para que esse filme fosse produzido na correria aí, muito por conta da eleição de Trump para presidente dos Estados Unidos e pela ação dele com relação à imprensa lá nos Estados Unidos. Ele está meio que boicotando, ele está usando aí de Twitter, de outros meios para poder se pronunciar e deixando um pouco a sua assessoria de imprensa. Então, por conta disso, o Steven Spielberg resolveu produzir esse filme aí, que também conta um problema de um outro presidente, no caso do presidente Nixon, lá na Guerra do Vietnã. Nós temos aí mais um filme falando sobre guerra, mais um filme falando sobre decisão importante e, acima de tudo, mais um filme que traz uma mulher muito forte no papel principal. Como eu falei, todo mundo esperava grandes indicações para esse filme, principalmente para Steven Spielberg, que surpreendeu estando fora aí do melhor diretor, apesar de ter sido indicado no Globo de Ouro e perdido para Guilherme Del Toro, mas enfim, ele ficou fora dos 5 aí que são indicados ao Oscar de melhor diretor, mas isso não menospreza a direção do Steven Spielberg. E também nós temos que destacar a direção de fotografia do Janusz Kaminski, eu acho que é isso, né? Mas a gente vai ver, tá aqui o nome dele. Tem uma atuação muito grande, tem um papel muito grande dentro do filme. Não tem como falar da direção de fotografia sem falar da personagem principal, que é interpretada por Meryl Streep. Mas para que vocês possam entender, o filme se passa ali nos finalmente da Guerra do Vietnã, enquanto o povo americano estava começando a questionar se valeria mesmo a pena os Estados Unidos permanecer naquela guerra. Já tinha passado outros presidentes, e o presidente que estava ali naquele momento era o presidente Nixon, que estava tentando se reeleger. Vaza uma série de documentos que mostram que os Estados Unidos não deveria continuar na guerra. Na verdade, os Estados Unidos deveria sair da guerra, mas o presidente continuou a bancar a atuação dele naquela guerra. Aí, quando vaza esses documentos, chega ali no The New York Times e eles divulgam a primeira parte do documento, e quando eles vão lançar a segunda parte do documento, o governo Nixon ele barra veemente, dizendo que quem divulgar aquele documento vai acabar sendo preso. Aí, nesse momento, é que entra os nossos personagens principais, que é justamente o vivido pelo Tom Hanks e o vivido pela Meryl Streep. A Meryl Streep vive a Kate Graham, que é justamente a dona do The Washington Post, que era um jornal local, era um jornal bem de colunista e tudo mais, e naquele momento estava passando por uma transição muito grande. E eles estavam querendo abrir a sua empresa para o capital aberto e tudo mais, e quem estava na presidência do jornal era justamente a Kate. E aí, nesse momento que levanta o primeiro questionamento e a primeira importância do filme. É o questionamento sobre o papel da mulher dentro de uma grande empresa. Ela cresceu dentro daquele jornal, aquele jornal era do seu pai, que deixou para o seu marido e que por um acidente acabou morrendo, e ela acabou assumindo a presidência do jornal. E aí começaram a questionar se realmente ela tinha capacidade para gerir aquela empresa. E aí levanta-se toda essa questão da feminidade, se a mulher tinha realmente condições de estar num jornal, de estar à frente de um jornal daquele tamanho. E aí ela mostrava que ela tinha um conhecimento muito grande sobre tudo que acontecia, sobre números, sobre as ações, quais são as decisões a serem tomadas, e aí mostra que realmente ela estava por dentro daquele jornal. Por outro lado, nós temos o Tom Hanks, que vive o papel do editor-chefe, que estava questionando ali sobre qual tipo de notícias que eles deviam
que eles deviam colocar dentro do jornal, que eles precisavam de uma notícia bombástica, de uma notícia grande, para poder fazer com que o jornal pudesse crescer. Logo no começo nós temos esse diálogo aí de mais ou menos uns 5 a 10 minutos, que é um diálogo maravilhoso entre Tom Hanks e a Meryl Streep, que é feito num plano sequência, e aí que nós vemos assim começamos a perceber o que nós vamos ver da qualidade de imagem e principalmente dos diálogos dentro do filme. O papel do Tom Hanks também ele mostra um outro ponto importante dentro do jornal, é justamente aquela questão do furo de reportagem. Como é que eles vão conseguir o furo de reportagem, quais são os meios legais para conseguir, seja espionar o jornal concorrente e tudo mais, quais são as atitudes que ele vai tomar. Então ele mostra um pouco disso também. Voltando à história, esse documento acaba chegando lá no The Washington Post e aí começa toda aquela questão de tentar primeiro organizar as ideias e acima de tudo se valeria a pena divulgar aquelas notas, se divulgar aquele documento ou se eles deviam se retrair por conta das investidas do governo. E aí que surge todo o questionamento e aí que surge toda a importância do papel da Meryl Streep. Com relação à imagem, vamos tentar ligar aí a fotografia ao personagem principal vivido pela Meryl Streep. A fotografia, no começo do filme nós percebemos que a fotografia ela é sempre feita em Puget, que é aquela câmera vindo olhando de cima como vocês estão me olhando, essa câmera em que a gente fica, em que a câmera vai olhando de cima para baixo, muitas vezes a pessoa se sente pequena. A Meryl Streep muitas vezes no começo do filme ela se mostra muito retraída, com medo de falar, com medo de tomar uma decisão, muito por conta desse papel da mulher. Tanto é que esse papel da mulher é tão questionado que chega uma hora em que o Tom Hanks está fazendo uma reunião sobre as pautas a serem feitas e tudo mais, e aí uma mulher dá a dica da principal pauta a ser feita e ele fala: de todas as ideias a melhor é justamente a de uma mulher. Então ele mostra justamente como é que a mulher era vista naquele momento dentro do jornal. Então, esse posicionamento de câmera ele é muito importante, nós vamos percebendo que ele vai mudando com o decorrer do filme, e aí não pode ser spoiler de uma história que já aconteceu há mais de 40 anos, mas assim, quando ela toma a decisão de publicar, ela enfrenta o governo, ela enfrenta todos os investidores que estão pensando em comprar naquele momento o jornal, e a decisão da Meryl Streep é fundamental. Nós percebemos que a câmera vai mudando, ela já vem para baixo, para cima, ela colocando justamente essa posição de altiva, essa posição de que está no controle, que consegue aumentar o ego e tudo mais, é o que nós chamamos de contra-Puget, que é a câmera vista de baixo para cima e tudo mais. Então, essa mudança de câmera ela é muito também reflexo da mudança de atitude da própria atriz, da própria personagem principal, da Kate Grant. O filme é muito bom para você que é estudante de jornalismo ou pensa em fazer jornalismo, porque ele mostra os bastidores ali de uma redação de jornal, ele mostra em detalhes como era feita as prensas para publicar, como era publicado o jornal, como era impressa a sequência de fazer letrinha por letrinha e tudo mais. É bem legal, é bem diferente. Na hora que liga, por exemplo, tem uma hora que eles ligam a impressora que vai começar a rodar e treme tudo, e aí é bem legal essa ideia para você. Depois do Spotlight que ganhou há 2 anos atrás lá o melhor filme, a gente achou que esse é um assunto que já estava batido e que não tinha condições de chegar ao Oscar, mas aí mais uma vez nós somos surpreendidos com um filme de jornal fazendo toda a diferença e sendo um filme muito bom. Eu sugiro também que vocês assistam Todos os Homens do Presidente, que é mais um filme de jornalismo, que é logo seguida ali do The Post. Eu acho que vale a pena vocês assistirem logo em seguida também, tá certo? Tem alguns outros detalhes que eu acho que são muito importantes dentro do filme que nós temos que ressaltar. Primeiro, a questão dos detalhes e como que alguns detalhes são meio que perceptivos, a forma que a Meryl Streep está sempre segurando os óculos, a forma que o diretor de fotografia faz para que a gente possa perceber que ela está sempre buscando ver além, a forma dela olhar é diferente. Na hora que ela coloca o óculos, ela sempre está segurando o óculos na mão, ela sempre está ajeitando o óculos. Então isso é uns detalhes que você vai percebendo no decorrer do filme. Outros detalhes também é justamente o plano sequência que ele fala. Tem uma hora que que o Tom Hanks está numa reunião dentro da casa dele, tentando reunir todos os papéis, e aí tem uma ligação
e ele sai de um compartimento, ele vai andando para outro compartimento no telefone, e aí há um diálogo entre várias pessoas em telefones diferentes, como ele vai mostrando detalhes e como que chega aquele momento da decisão final, que a Meryl Streep precisa tomar a decisão, que a Kate Graham precisa tomar a decisão, e aí nós percebemos justamente o enfoque naquela pessoa. É um filme que é muito mais do que um fato histórico, é muito mais do que exaltar os jornalistas, exaltar a imprensa, mas acima de tudo é responsável por exaltar o papel da mulher. A mudança de posicionamento de câmera, a mudança do personagem, ele reflete diretamente no crescimento desse personagem. A mulher tomando a iniciativa, aquela mulher que muitas vezes foi questionada por não estar, que não tinha o direito, não tinha força para estar comandando uma grande empresa, naquele momento toma uma decisão que mudaria. Muitos outros jornais, logo em seguida que eles divulgaram aqueles documentos, também enfrentaram o governo Nixon e aí divulgaram também. Então, como foi importante o papel da mulher. É interessante que no final do filme ela vai entrando lá na justiça, na corte e tudo mais, e tem várias mulheres, e ela vai crescendo, as pessoas vão olhando para ela como exemplo, como determinação. Então, nesse momento político que nós vivemos da imprensa, nesse momento político em que nós vemos essa questão de assédio, do posicionamento da mulher, do empoderamento da mulher, a Meryl Streep faz um papel que acho que é muito importante. Comparando Meryl Streep com Meryl Streep, eu acho que talvez não sejam os papéis mais fortes da Meryl Streep, mas comparando como um todo, eu acho que realmente ela mereceu a indicação ao Oscar. Eu acho que vale a pena ela ter chegado naquele local. Mas vamos ver o que vai acontecer, não sei se ela vai ganhar, pode ser que haja uma surpresa aí. Não é o meu voto principal, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, como eu sempre estou protelando os meus votos para o Oscar, tá certo? The Post, A Guerra Secreta, é um filme que vale a pena vocês verem, vale a pena vocês conhecerem, vale a pena, ainda tá no cinema, ainda tá no cartaz. Eu não sei se ainda vai chegar até semana que vem, porque ele já tem mais 2 semanas que ele estreou, porque essa semana vai estrear mais filmes ainda, tá certo? A minha nota para ele são 4 bacons. Eu acho que vale a pena você assistir. É um filme que me surpreendeu, porque como é um filme de jornalismo, é um filme do Steven Spielberg para adulto, então ele lembra um pouco ali Lincoln, ele lembra outros filmes dele mais adultos e tudo mais. Eu sinto muita falta do Spielberg em filme de aventura e para criança, e é por isso que eu estou na expectativa do Jogador Número 1, que é um filme que eu acho que pode me surpreender. Depois da Guerra Secreta é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis falar, tá certo? Deixe seu comentário, deixe sua opinião, porque é importante para mim. Diga se você gostou, não gostou, se você percebeu essa questão do posicionamento de câmera, porque é muito legal quando a gente começa a perceber essas coisas, tá certo? Aqui em cima está o último vídeo que nós postamos, e aqui embaixo está o vídeo que o YouTube vai indicar para vocês, tá certo? Então é isso, minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau!